No vídeo de hoje vamos falar sobre algumas teorias conhecidas de fãs que no futuro acabaram se tornando verdadeiras. Vou fazer essa lista das teorias mais fáceis de se prever e que a maioria das pessoas concordou, até as teorias que na época pareciam muito absurdas e foram reprovadas por algumas pessoas, ou praticamente todas. Existe uma infinidade de teorias que poderia estar nesse vídeo, tipo a Lola ser filha da Big Mom, o Barba Branca ter navegado com o Roxy Shebeck, o Naruto não ser o sexto Hokage, Goku precisar de uma nova transformação para derrotar o Jiren, o Dabi ser filho do Endeavor e etc. Mas a maioria delas são coisas que você vai acabar deduzindo e todo mundo vai concordar com você, porque obviamente faz muito sentido. Esse vídeo é mais para teorias que na época foram desacreditadas. E a primeira teoria, e é uma menção especial que quebra completamente o vídeo, é a teoria do Tobi é Obito. Essa é provavelmente uma das teorias mais difundidas em toda a história dos animes, porque ela é muito óbvia de ser percebida. E o Kishimoto criou um mistério tão merda que no momento em que o Tobi e o Obito foram apresentados, você já sabia que eles eram a mesma pessoa. Ele usa o olho direito com o Sharingan dele tem o Kamui, ele tem o mesmo corte de cabelo, e se você adicionar um O e organizar as letras, o nome Tobi vira Obito. É simplesmente ridículo. Eu queria muito que o Tobi não fosse o Obito só pra ter graça na série, mas o Kishimoto frustrou meus planos. Em abril de 2007, um fã postou em um fórum uma teoria dizendo que o Kisame poderia ter a habilidade de cura muito alta por dois motivos: a Samerrada e uma característica dos tubarões de regenerar seus dentes. A teoria implicava que ele poderia se regenerar por conta de uma cena onde um machucado dele some sem explicação. As respostas à teoria eram basicamente fazendo piada ou menosprezando ela, dizendo que se tratava apenas de um erro artístico do Kishimoto. Bom, 2 anos depois, no capítulo 471, na luta entre Kisame e Killer Bee, descobrimos que na verdade ele poderia sim se regenerar, e inclusive se fundir com a Samerrada, tornando sua habilidade mais apelona ainda. E agora, indo para Fullmetal, em 2006, no fórum Live Journal, uma fã escreveu uma teoria que dizia que o pecado do orgulho havia assumido a forma humana de Selim, o filho de Bradley. As evidências eram o fato dele ser uma criança, mas ter um vocabulário adulto, sua aparência ser semelhante à silhueta do orgulho, e também uma evidência importante seria o fato de Roy ameaçar Bradley, dizendo que vai contar a Selim sobre a natureza maligna de seu pai, e Bradley não se importa muito com isso. Ela entra nesse vídeo porque, por mais que as pessoas tenham achado ela legal, não acreditaram muito que o orgulho seria uma criança. Mas se você entrar no post da teoria hoje em dia, vai ver as pessoas endeusando a fã por causa disso. E lembrando que ela fez essa previsão um ano antes disso ser revelado no mangá. Em Tokyo Ghoul, um fã no Reddit conseguiu criar uma teoria que dizia que o Matsuri, o líder do Esquadrão S2 da CCG, era apaixonado secretamente por Uri, seu subordinado. As evidências eram o fato dele não gostar de sua esposa, mas sempre falar de Uri para ela, ou a necessidade de aprovação que ele tinha de seu subordinado. Algumas pessoas contestaram a teoria, mas no futuro ela se provou verdadeira. Realmente o Matsuri era apaixonado por Uri. Essa aqui é interessante porque poucas pessoas falaram sobre isso, e isso acaba sendo muito comum na comunidade de teorias de Tokyo Ghoul, porque as pessoas fazem teorias se baseando nos mínimos detalhes e no final algumas se mostraram bem verdadeiras. Essa não é a única teoria que poucas pessoas falavam de Tokyo Ghoul que se provou verdadeira no futuro, existem outras. Agora, indo para duas teorias polêmicas na época. A primeira é a que diz que Rainer e Bertholdt são os titãs Encoraçado e Colossal. O que mais impressiona nessa teoria é que as evidências usadas são muitas das que a maioria só notou anos depois, como o fato do trio Rainer, Annie e Bertholdt se mostrarem os mais impressionados com Eren se transformando em titã, ou Rainer aliviado em saber que a Annie não estava machucada quando eles invadiram o quartel em busca de gás. O Rainer também vendo a fumaça provocada pelo titã e sabendo exatamente do que se tratava, sendo o primeiro a ir até o local. Ou Eren falando sobre o titã encoraçado e o mangá focando no Rainer. A evidência mais forte para a teoria, na época, era o capítulo 16, onde o Bertholdt explica onde ele e o Rainer estavam no dia do acidente com os titãs, e Rainer o repreende por contar a história, porque obviamente Bertholdt estava inventando aquilo tudo, e o Rainer tinha medo de que isso pudesse comprometer o disfarce deles no futuro. Ele também usa das informações falsas que o esquadrão recebeu para deduzir que a Annie procurava Eren e ela só foi direto até sua localização porque Rainer havia dado essa informação para ela. Enfim, essa é uma das teorias mais precisas e mais menosprezadas. As pessoas do fórum consideraram tudo isso como coisas interpretativas e que não poderiam ser de fato levadas a sério.
O tempo mostrou que o fã não só adivinhou a identidade dos dois titãs um ano antes da obra ser adaptada para anime, como as evidências que ele mostrou são as mesmas que o mangá usa. Cara, essa aqui foi impressionante. Outra teoria difundida em Shingeki no Kyojin era de que fora das muralhas existia toda uma civilização avançada, e algumas das evidências, por exemplo, eram aquelas latas de arenque que acharam no castelo Utgard, e o fato da falta de explicação de tudo que envolve os titãs inteligentes. Quando o Zeke apareceu, essas teorias ganharam força, mas algumas pessoas insistiam em dizer que não fazia sentido porque isso acabaria implicando em toda uma civilização diferente da que nós conhecemos nas muralhas. Mas, para ambas as teorias que eu citei, o tempo mostrou que elas eram verdadeiras. E agora, finalizando o vídeo com One Piece. O usuário do Reddit Prince Shatter, vendo os rumos da luta entre Luffy e Doflamingo, percebeu que o personagem teria que mostrar uma nova fase do seu Gear para vencer o Chichibukai. Talvez isso fosse óbvio, porque o Gear 2 e 3 já não funcionavam na luta. Mas ele teoriza sobre como seria o Gear 4, com Luffy tendo músculos grandes e usando Haki na nova forma. Essa aqui foi bem aceita na época, mas eu achei bem interessante porque ele descreveu quase perfeitamente o que veio a ser o Gear 4. E o usuário Diogenin notou que em Dressrosa as coisas estavam um pouco estranhas, porque a população não parecia ser o tipo de população que acabou de ver seu rei renunciando. E em uma cena, um brinquedo entra no Coliseu e diz que a polícia não pode prendê-lo, porque o Coliseu é de propriedade de Doflamingo, e eles não têm autoridade para invadir, pois ele é o rei. Mas se Doflamingo não fosse mais o rei, a polícia poderia invadir o Coliseu e prender o brinquedo, mas não o fez, o que indicaria que, na verdade, Doflamingo ainda era o rei de Dressrosa. A conclusão dele foi óbvia: Doflamingo não havia abdicado do cargo de Chichibukai, e consequentemente do de rei, porque ele havia mentido e tudo aquilo era uma armadilha para o Chapéu de Palha. Bom, a teoria dele foi amplamente desacreditada na época, mas veja só, ele estava falando a verdade. E para finalizar, provavelmente a teoria mais bizarramente precisa da história, cara, essa aqui é de fuder. Para você ter uma ideia de quão viajada é isso aqui, a teoria do ovo do Hit faz mais sentido. Shirahoshi é uma arma antiga. Em maio de 2011, um usuário chamado Kanmati postou em um fórum uma votação sobre essa teoria, sobre a teoria da Shirahoshi ser uma arma antiga. 95% das pessoas votaram que não, Shirahoshi não era uma arma antiga, e essas pessoas usavam como argumento o fato de que armas antigas não poderiam ser pessoas, tinham que ser coisas, tinham que ser objetos físicos de fato. Foram 36 votos contra 2, e vários comentários dizendo que não fazia sentido nenhum. Bom, realmente não fazia, porque os argumentos dele eram fracos, mas quem liga, cara, ele previu essa porra. Porque no mesmo ano veio a confirmação, Shirahoshi era de fato uma arma antiga. Cara, sério, aplausos pra esse cara. Aplausos também pro outro ser humano que apertou o botão do sim, porque puta que pariu, cara. Só vocês dois no mundo achavam isso. Mas enfim, eu poderia falar outras teorias, tipo, o Vegeta vai ter o Hakai, só que geralmente essas teorias, principalmente essa do Hakai, geralmente envolvem muita coisa que ainda não foi confirmada em Dragon Ball Super. Tipo, os caras pegam uma premissa, tipo, Goku aprendeu a técnica dos anjos, que é o instinto superior, técnica dos anjos entre aspas. E o Vegeta então vai aprender a técnica dos deuses, que é o Hakai. Só que aí, em vez de só traçar esse paralelo, os caras extrapolam tudo e falam que o Vegeta vai ter a forma do cabelo roxo e vai ser o novo deus e vai matar o Bills e blá blá blá. Mas enfim, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês querem uma parte 2, deixem aí teorias de fãs que acabaram se concretizando com o tempo. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e tchau.